dia, meu irmão e minha irmã. Hoje é quarta-feira, dia 2 de junho. Vamos agora escutar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Mestre, Moisés prescreveu-nos: se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão despose a viúva e suscite posteridade a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. Então o segundo desposou a viúva e morreu sem deixar posteridade. Do mesmo modo o terceiro. E assim tomaram-na os 7 e não deixaram filhos. Por último morreu também a mulher. Na ressurreição, a quem desses pertencerá a mulher? Pois os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu-lhes: errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição dos mortos, os homens não tomarão mulheres, nem as mulheres, maridos, mas serão como os anjos nos céus. Mas, quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés como Deus lhe falou da sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, senão de vivos. Portanto, estáis muito errados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs. Alguns mestres da lei querem perguntar a Jesus sobre a ressurreição dos mortos, porque eles não acreditavam na ressurreição. Então, eles usam um exemplo, aqui deste mundo, onde as pessoas elas se casam, E existe uma tradição judaica que o irmão mais velho, o filho mais velho, deve deixar uma descendência. Pois bem, havia lá uma família com 7 filhos, E o primeiro casou-se, o mais velho, e morreu e não deixou descendência. E sucessivamente, o outro filho teria que casar com aquela esposa para deixar uma descendência. Todos casaram com aquela mesma mulher e um a um, após o casamento, ia morrendo. Então perguntaram para Jesus: e agora lá no céu, como vai ser? Os 7 irmãos casaram com a mesma mulher e não deixaram filhos? Quem é que vai ser o marido dela lá no céu? Então Jesus fala: olha, lá no céu tudo é diferente. Aliás, Jesus fala nos céus, quer dizer, existem vários níveis. E aí então Jesus fala a eles que no céu não existe marido ou mulher, existe lá simplesmente pessoas que foram transformadas pela graça de Deus e agora são como que anjos, quer dizer, a pessoa já tem uma outra índole, é uma pessoa nova, é uma pessoa que agora é totalmente uma pessoa voltada para Deus. Ela se satisfaz, ela vive feliz com Deus e uns com os outros seremos como verdadeiros irmãos e irmãs. Não existe mais um matrimônio lá no céu, não há necessidade mais do homem ter uma esposa e da mulher ter um marido para se complementar, porque o verdadeiro complemento é estar na presença de Deus. E Jesus então, ele conta um exemplo muito claro, porque eles perguntaram, falando que Moisés havia deixado esta lei. Jesus diz: olha, mas quando Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente, ele falou para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E Deus é um Deus de pessoas vivas e não de pessoas mortas. Então, Abraão, Isaque e Jacó já haviam morrido há muitos séculos neste mundo, mas estavam vivos com Deus. Então, Jesus prova àqueles homens que existe a vida eterna, existe a ressurreição. E eles estavam muito enganados, porque eles pensavam somente como pessoas que vão ficar eternamente ou por muito tempo aqui neste mundo, e depois com a morte tudo acabaria. Então Jesus mostra a eles de que a vida não acaba com a morte, mas a vida ela é transformada através da morte.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e o Senhor vos acompanhe, graças a Deus.